que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, nós estamos dando início a esse culto de louvor e de adoração. Nessa hora, eu quero que você se junte conosco. Estamos longe, é bem verdade, mas estamos muito próximos no coração, porque Cristo Jesus na cruz do Calvário morreu para que nós fôssemos um com Ele, mas também fôssemos um com o outro. E eu quero te convidar a, nesse momento, fechar os seus olhos, aonde você estiver, feche os seus olhos, porque nós queremos glorificar e exaltar a Deus através da nossa oração. Essa oração que nós faremos nesse momento é uma oração de louvor, uma oração de exaltação, uma oração de adoração. Não peça nada, esse não é o momento de pedir, é o momento de bendizer aquele que é Criador dos céus e da terra. Como disse na chamada, junto conosco está presbítero Eduardo, presbítero Carlos Eduardo, diácono Eduardo. Temos também junto aqui conosco presbítero Israel, diácono José Américo e o nosso querido irmão Santo. Nós somos um grupo pequeno, é bem verdade, mas esse grupo representa a igreja do Senhor. Quero convidar o diácono Eduardo. Ele estará responsável de fazer esta oração de adoração. Uma oração em que você, na sua casa, fará também. Adore ao Senhor com essa oração. Louve ao Senhor de todo o seu coração. Pai Santo, nós estamos nessa noite aqui reunidos, Pai, em Teu nome, Pai. E queremos desde já agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, Deus. Mesmo, ó Deus, nós pecando, nós sendo, ó Deus, muitas das vezes incrédulos, ó Deus, a Tua palavra, o Senhor tem sido e se mostrado fiel para com o Teu povo, Pai. E nós louvamos a Ti, ó Deus, por isso, louvamos a Ti, ó Deus, porque ainda temos a liberdade de falar contigo, de poder louvar e agradecer o Teu nome, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos, ó Deus, pelo ar que respiramos, Pai. Por esse momento de poder estar aqui louvando o Teu nome e engrandecendo o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. Glória seja dada ao Teu nome, ó Deus, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor
E nós faremos uso desta maravilhosa palavra que está no Salmo 30. Abra a palavra. Se você ainda não está com a sua palavra em mãos, pegue a palavra do Senhor. Porque tudo que nós pensemos em fazer, nós temos que colocar a palavra do Senhor em primeiro lugar. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. A Bíblia é Deus falando aos nossos corações. Se você quer ouvir Deus, abra as Escrituras, porque Deus fala de forma abundante por meio de cada uma das palavras que aqui está. Deus se revela a nós. Deus fala aos nossos corações. Salmo 30. Faremos a leitura do verso 4 e do verso 5. Salmo 30. Assim diz a palavra do Senhor. Salmodiai ao Senhor, vós os que são santos, e dai graças ao seu santo nome. Por quê? Porque o salmista nos chama a salmodiar, a dar graças ao seu nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nós somos convidados nesta noite a bendizer ao Senhor, a engrandecer o seu santo nome. O texto diz, o salmista diz que a ira de Deus não passa de um momento. Nós temos vivido dias difíceis. O nosso país, não apenas o país, mas o mundo tem sofrido. As pessoas estão dizendo, Deus está irado, Deus está punindo o mundo. Mas não pense desta forma. Pense que Deus está cumprindo os seus propósitos. O seu decreto santo havia dito que tudo isso iria acontecer antes da sua volta. A ira do Senhor dura apenas um instante, mas então o seu favor dura uma vida eterna. Nesse momento em que passamos por adversidades, nós podemos chorar. Chorar faz parte da vida. Chorar é expressão de sentimentos. Chorar é uma realidade humana. Mas o salmista diz que mesmo que o choro dure uma noite, ao amanhecer, a alegria retornará. O Senhor é a nossa alegria. A fonte de toda alegria é o Senhor. Por isso Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos te convidar a continuar a louvar esse Deus maravilhoso. Eu quero convidar mais uma vez nosso irmão diácono Eduardo, juntamente com o nosso irmão Carlos, e nós vamos continuar a louvar ao Senhor. Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Deus, Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, Pai. Ó Deus, o Teu povo clama a Ti, Senhor, por misericórdia. Ó Deus, o Teu povo, ó Deus, clama a Ti, ó Deus, para que o Senhor venha nesse momento de dor, de sofrimento, de angústia, para muitos desespero, Pai. Clama a Ti que o Senhor venha cobrir, ó Senhor, que o Senhor venha tomar todas essas coisas em Tuas mãos e nos fortificar, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha cobrir todos os espaços vazios, Pai. Que o Senhor venha cobrir, ó Deus, e mostrar, ó Deus, a cada um de nós, ó Pai, que o Senhor está presente, que o Senhor não deixou de agir, que o Senhor não deixou de falar, que o Senhor não deixou de nos amar, Pai. Ó Deus, nós somos imperfeitos, somos infiéis, mas o Senhor é perfeito, o Senhor não se corrompe, Pai. Ó Deus, nós pedimos a Ti, ó Deus, nessa noite, Pai, que venha, Senhor, falar aos nossos corações, ó Deus, colocar dentro de nós, ó Deus, essa chama viva, Deus, que arda, Senhor, em nossos corações, Pai, para que nós não possamos, ó Deus, esquecer jamais que o Senhor está conosco, Pai. Ó Deus, temos vindo de edifício sim, ó Deus, mas a Tua palavra disse, ó Deus, que não seria fácil, Pai, que não seria, ó Deus, de qualquer forma, Pai, que os Teus servos não passariam, ó Deus, assim tão facilmente, ó Deus, pelas tribulações, mas tinha uma coisa diferente, Pai, que essas tribulações, todos esses sofrimentos, Pai, seriam passados na Tua presença, Deus, contigo ao nosso lado, Deus, contigo segurando o nosso fardo, Pai, nos carregando no colo, Pai, nos momentos difíceis, Pai. E, ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, a nos colocar nos Seus braços, Pai, e nos acalentar os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos estar tendo dias melhores, Pai, na Tua presença, ó Deus, reconhecendo a cada dia, Senhor, que o Senhor é o Deus, que o Senhor é o Rei, e que nada, Senhor, foge da Tua presença e do Teu controle, Pai. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque já sabemos disso, Pai. E convictos estamos, ó Deus, da Tua presença em nosso meio, Pai. Nós louvamos a Ti e Te agradecemos por tudo e para todos sempre. Amém e amém. Amém, Jesus. Deus é bom e a Sua bondade dura para sempre. Deus jamais nos deixará, sempre estará ao nosso lado. Nesta noite nós já estamos louvando ao Senhor, falando com Ele em nossas orações. Mas esse é o momento em que Deus quer falar ao seu e ao meu coração.
Eu sei que você já está preparado para isso. Eu sei que você já está com o seu coração sedento de ouvir a voz de Deus. Porque Deus não para, não deixa de falar conosco em momento algum. Você precisa estar atento. Nós temos visto nos dias atuais muitas coisas que têm nos desafiado, sim, desafiado a nos manter na centralidade da vontade de Deus. Prestando mais atenção em Deus do que nos outros, nas notícias difíceis. Você é convidado agora a esquecer tudo que pode tentar tirar o seu foco daquilo que Deus quer falar ao seu coração. Se prepare, porque Deus tem algo a falar a você. Feche seus olhos, porque então nós vamos pedir que Deus ilumine sua mente e seu coração na leitura da palavra, na explanação desta santa palavra, que ela seja no seu coração como uma semente plantada para germinar para a eternidade. Senhor, louvamos e bendizemos a Ti. A Sua presença se faz aqui, nesse lugar. Mas não apenas aqui, aonde os Teus filhos e filhas estão, Tu estás também. Nós, ó Deus, precisamos ser alimentados pela Tua palavra. Esta palavra nos traz alívio, nos traz conforto. Essa palavra nos desafia a sermos mais e mais parecidos com o Senhor. A nossa oração nesse momento é que a leitura que seja feita, Senhor, e ela será feita, seja para a glória do Teu nome. Que esta palavra que procede do trono da graça alimente a cada um de nós. Fala, Pai, porque Teu povo ouve. Fala através das Escrituras. Nós Te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós já nos preparamos para ouvir aquilo que Deus tem a falar. Essa semana eu tenho estudado de uma forma muito especial os Evangelhos. E estou estudando o Evangelho de João. O que João escreveu a respeito do verbo da vida. Aquilo que João escreveu a respeito da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. João foi o último dos evangelistas a escrever. São 4 os evangelhos. João, ele se distingue dos outros porque ele fala a respeito de Jesus como o verbo que encarnou-se, o verbo que é o Filho do Deus Altíssimo, mas que esse verbo é o Deus Altíssimo, é o próprio Deus que encarnou. Então, João se preocupa em demonstrar ao mundo que Jesus, de fato, é Deus. E apesar de João demonstrar e mostrar que Jesus é eterno, que Jesus é o Deus eterno, Criador de todas as coisas, é aquele que pode perdoar, é aquele que pode sarar, é aquele que pode restaurar. João também demonstra que esse mesmo Jesus que é Deus, que é o Filho do Pai eterno, ele é aquele que também é humano, 100% homem. E podemos perceber nesta belíssima carta que Jesus é apontado como aquele que é cheio de sentimentos. Se você ler com muita calma e atenção o Evangelho de João, você vai poder perceber Jesus expressando os seus sentimentos. E essa semana, fazendo a minha leitura diária, eu fui impactado por um momento em que o Senhor Jesus demonstra o seu sentimento. Um momento em que Jesus demonstra o seu sentimento de forma nua e crua, sem se preocupar com aqueles que estavam ao seu derredor. E eu quero te convidar
a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no seu capítulo 11. João, capítulo 11. E leremos de imediato apenas o verso de número 35. João, capítulo 11, apenas o verso 35. É registrado, então, simplesmente, Jesus chorou. Jesus chorou. Por que que Jesus chora? O que leva Jesus a demonstrar esse sentimento que estava no seu coração? Eu quero compartilhar com você. Durante a vida e o ministério de Jesus, Jesus conheceu muitas pessoas. Muitas pessoas conheceram a Jesus. Algumas pessoas que se aproximaram de Jesus ficaram algum tempo com Jesus e depois partiram. Outras pessoas que se aproximaram de Jesus apenas se aproximaram porque desejavam algo de Jesus. A cura, a restauração, a ressurreição de alguém que ele ou ela amava. As pessoas buscavam Jesus porque queriam um pão, queriam um peixe, queriam ser alimentados de alguma forma. Outras pessoas se aproximaram de Jesus porque queriam conhecer mais profundamente a Jesus. Esse é o caso dos seus apóstolos. Esse é o caso daqueles que se tornaram os seus discípulos. Jesus tinha os seus discípulos. A esses discípulos ele chama de amigos. Sim, Jesus tinha muito amigos. Jesus se preocupava com os seus amigos. E nesse texto, nós temos, em especial, 3 amigos muito íntimos de Jesus. Eram 3 irmãos. Esses 3 irmãos que moravam numa cidade muito perto, que Jesus sempre ia para lá. Jesus amava esses amigos. Era Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro tinham uma intimidade com Jesus. Sempre estavam próximos. Sempre queriam estar próximos a Jesus. Mas acontece algo que aqueles 3 irmãos não esperavam. Lázaro adoece. Marta e Maria ficam inquietas com a doença. E como registra o evangelista, aquela doença era muito grave, muito séria. Aquelas irmãs, então, sabendo que Jesus estava numa cidade muito próxima, elas enviam alguém para que Jesus fosse até a Lázaro, para que pudesse orar pela vida de Lázaro. Mas Jesus, segundo o texto, Jesus se demora. Jesus permanece onde ele estava. E quando Jesus chega, vai chegando em Betânia, chegando na entrada daquela cidade, aquelas mulheres, já sabendo que Jesus está ali, aquelas mulheres então se aproximam de Jesus. Primeiro, Maria se aproxima de Jesus. E ela, com o seu coração desejoso de ouvir alguma coisa de Jesus, diz ao mestre: ah, mestre, se tu estivesses aqui, o nosso irmão morreu. Lázaro estava morto. Já faziam 3 dias que Lázaro, daquela enfermidade, morreu. Aquelas mulheres que estavam ali, estavam em pranto e luto, porque o seu irmão havia falecido. Jesus, então, aproximando-se daquelas mulheres, Marta acolhe Jesus. E então Jesus diz: vamos aonde Lázaro está enterrado. Eu imagino a caminhada da onde eles estavam até aonde era a sepultura que Lázaro estava enterrado. Caminhando não apenas Marta e Maria e Jesus, mas uma multidão de pessoas que também amavam a Lázaro. E enquanto caminhavam, naquele momento tão triste, aqueles que estavam ali choravam. Marta chorava, Maria chorava.
Aqueles judeus que estavam com ele choravam, porque alguém que amava e que era muito bondoso havia deixado-nos. De repente, Jesus, de frente ao túmulo, Jesus para. E quando ele para, ele olha para o lado e vê aquelas pessoas chorando. Diz o verso de número 32 do capítulo 11, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim como os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e então comoveu-se. Jesus se comoveu, Jesus se agitou no seu espírito com a dor e a adversidade e a tristeza do coração daquelas pessoas que estavam ali. E o que Jesus faz? Jesus simplesmente chora diante da dor do próximo. Jesus chora diante da dor de pessoas que ele amava. Jesus então expressa naquele choro o seu sentimento de dor, o seu sentimento de tristeza diante daquilo que estava acontecendo, diante daquele fato, diante daquilo Jesus chora. E chorar é uma forma legítima de expressar uns mais profundos sentimentos. Nós podemos chorar em diversos momentos. Nós podemos chorar quando nós estamos tristes. Nós podemos chorar quando nós estamos desanimados. Nós podemos chorar quando estamos frustrados. Nós podemos chorar quando estamos desapontados. Nós podemos chorar quando estamos com dor. Podemos chorar quando estamos arrependidos de alguma coisa que fizemos. Podemos chorar também quando estamos muito alegres. O choro é a demonstração de vários e vários sentimentos. Eu quero dizer a você, meu irmão, eu quero dizer a você, minha irmã, que chorar não é errado. Quando eu era muito novo, eu ouvia muito essa frase: homem não chora. Homem que é homem não demonstra os seus sentimentos. Homem que é homem engole o choro. Mas isso não é verdade. Todos podem e devem, no momento da dor, expressar esse sentimento. Eu quero confessar a vocês, hoje, mais ou menos meio-dia e meio, meio-dia e 40, bateu na minha porta alguém. Era o Marquinhos. Os irmãos da igreja presbiteriana de Mantiqueira, conhecem bem ele. Marquinhos, nós temos lutado com ele em oração. A igreja tem ajudado a ele naquilo que nós podemos fazer. Mas Marquinhos é alcoólatra. Ele permanece bem 1 ou 2 dias, depois cai, volta a beber. E nós temos nos aproximado dele, eu e minha esposa. E hoje ele chegou na minha casa. Chamou e eu atendi ao portão. E ele estava bêbado. Pouco, muito bêbado. Eu chamei-o para entrar, ele entrou. Peguei uma cadeira, ele pediu pão, pediu café. Tinha uma cadeira, coloquei ele sentado. E então comecei a falar com ele: Marcos, você precisa mudar, você precisa querer transformar a sua vida. E ele falou 2 coisas. Minha mãe me abandonou. Meus irmãos me abandonaram. Eu fui abandonado por todos.
E quando ele disse isso, eu não consegui me manter sóbrio. Meu coração derramou em lágrimas. E as lágrimas que nasceram no coração verteram e rolaram pelo meu rosto. E eu comecei a chorar e disse para ele: Marcos, antes deles te deixarem, você se deixou. Antes deles te abandonarem, você se abandonou. Quando eu disse isso, ele também chorou. Nós choramos. O meu choro tinha um significado, o choro dele tinha um significado. Mas ambos expressavam aquilo que os nossos corações estavam vivendo naquela época, naquele momento. Muitos personagens na Bíblia choraram. A Bíblia não esconde a realidade humana daqueles que foram chamados pelo Senhor para serem o seu povo. Muitos personagens rasgaram o seu coração diante de Deus. Muitas pessoas choraram porque foram traídas, choraram porque se sentiram desanimadas, choraram porque estavam com medo, choraram por diversos motivos. E nesse texto, o próprio Deus encarnado chora por causa da realidade humana. Há momentos que aquilo que se sente no coração, aquilo que a alma está sentindo, a única coisa que pode expressar esses sentimentos são os choros e as lágrimas. Você pode chorar, você pode se derramar, mas eu quero dizer nessa noite, através daquilo que estamos lendo, que quando você estiver passando pelo vale, quando você estiver preocupado com o amanhã, quando você estiver com dor, quando você estiver se sentindo decepcionado com alguém, com o mundo, você tem direito, sim. Você tem direito de expressar os seus sentimentos através do choro. Mas eu quero dizer a você nessa noite que você precisa endereçar o teu choro, que você precisa endereçar as tuas lágrimas, que você precisa conduzir o coração, o seu coração quebrado e dilacerado, numa única direção. Na direção daquele que pode resolver os teus problemas, na direção daquele que pode enxugar dos seus olhos as lágrimas, na direção daquele que se comove, daquele que se preocupa, daquele que 24 horas por dia olha por você e sabe exatamente o que você sente no seu coração. Porque Ele é aquele que diz: eu sou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo. E Ele é aquele que conhece o mais profundo do seu coração. Ele é aquele mesmo que motivou o salmista a dizer, antes mesmo que houvesse palavras em sua boca, eu já conhecia a todas. Antes mesmo que pudéssemos pensar em falar a Deus aquilo que estamos sentindo, Deus já sabia o que você está sentindo no seu coração. Portanto, vá até Ele, busque a Ele de todo o seu coração. Certa vez, quando a multidão estava sedenta pela palavra, sedenta por uma palavra que trouxesse aos seus corações esperança, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Você viu o que Marta e Maria fizeram? Diante da dor, diante da realidade de perderem o seu irmão, primeiro Marta se lança aos pés, Maria se lança aos pés,
E então, diante do Senhor, abre o seu coração e chora diante do Mestre. E se você, nesta noite, quiser abrir o seu coração para o Senhor, Ele está atento à sua dor nesta hora. Jesus disse certa vez: eis que estou convosco todos os dias. Ele não está com você apenas no momento da sua alegria, do seu contentamento, da sua felicidade. Esse Jesus é aquele que passa com você pelo vale, porque Ele é o pastor da sua alma. Ele é aquele que passa contigo pelo deserto, porque Ele é a tua fonte em meio ao deserto. Ele é aquele que entra contigo na fornalha, porque Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é aquele que, quando você entra em depressão, dentro de uma caverna, Ele te chama: saia, porque eu quero falar contigo. Ele é aquele que, quando estamos com medo, diante dos desafios da vida, Ele aparece até você e diz: não temas, não te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele é a solução para todos os meus e os seus problemas. Ele está conosco, mas Ele diz a mim e a você que nesse mundo nós teríamos aflições. Sim, Jesus está ao lado do Pai, mas está também ao nosso lado. E enquanto estivermos como caminhantes nessa terra, passaremos por adversidades, porque aquele que quer viver a vida de forma justa e piedosa será perseguido. Nós somos diferentes, e por sermos diferentes, somos atacados o tempo todo. Nós passamos por momentos difíceis, estamos em crise. Eu não sei o amanhã, eu não sei o que nos acontecerá amanhã. Preocupação temos com todos aqueles que nós amamos. Preocupação nós temos com aqueles que estão no momento mais vulneráveis da sua vida. Estão falando sobre recessão, estão falando sobre desemprego, e nós estamos vendo desemprego. Nós estamos vendo pessoas se deprimindo, porque estão sendo bombardeadas diariamente com palavras de desesperança. Mas nesta noite eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Uma palavra que transforma o seu coração, como transformou o coração de muitas pessoas e tem transformado a nossa realidade. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua vida. Jesus se importa com a sua família. E mesmo que você passe por todas as adversidades, Ele sempre estará ao seu lado, te segurando pela mão, sendo o teu consolador, o confortador da sua alma. É Ele que diz para você: segue e segue adiante. Aquela família estava em luto. Jesus se comoveu, porque Ele se comove com a nossa dor. Mas uma coisa é certa: a eternidade já foi implantada pelo Senhor nos nossos corações. E como diz Salomão em Eclesiastes, no capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar. À noite pode vir o choro. No momento da dor, da adversidade, o choro pode chegar. Mas você precisa saber que teu lugar não é na casa do choro e da lamentação. Porque o teu Deus está ao seu lado. E Ele fortalece a você no seu caminhar. Deus é contigo. Ele continua a se preocupar, a se comover com a sua dor. Não desista. Entregue nas suas mãos. Lance sobre Ele o peso da sua vida.
porque Ele te responderá. Esse texto nos mostra que aquele que se comove por nossa dor é aquele que pode trazer a vida e resgatar os sonhos. Aquelas mulheres se lançam diante de Jesus e choram. Jesus então se aproxima do túmulo, vê o túmulo, olha para o lado, para onde está o túmulo, e dá a palavra de ordem. Lázaro, saia. O sonho que estava morto, o sonho que causou a dor e a lágrima, o sonho ressuscita. Sim, Jesus é aquele que tem a palavra final sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você pode até chorar achando que tudo está perdido. Mas Jesus, aquele que vai até você, é aquele que tem a última palavra, porque Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o princípio e o fim. É aquele que com a sua palavra pode determinar que a tempestade acabe. É aquele que pode determinar que o morto se levante. É aquele que pode curar com a sua palavra poderosa qualquer tipo de enfermidade. E a maior de todas as enfermidades é a enfermidade da alma. Ele pode curar. A última palavra pertence ao Senhor. Por isso, entregue nas mãos dele a sua vida. Entregue os seus projetos. Entregue a sua família diante do Senhor. Você tem chorado por causa da família? Quanto chorei. Quanto chorei. Mas hoje eu posso ver o milagre. O milagre acontecendo na minha família. Meu coração se enche de alegria. Porque eu oro pela minha mãe há 21 anos. E minha mãe caminha nos caminhos do Senhor. Deus enxuga dos nossos olhos as lágrimas. O seu sonho, os seus projetos estão nas mãos do Senhor. Tenha calma. Espere com paciência nele. Porque ele, no momento certo, estenderá as mãos. Marta e Maria choraram. Jesus podia ter vindo antes. Jesus podia ter evitado toda aquela dor, todas aquelas lágrimas. Mas muitas vezes precisamos passar pelo vale. E no meio da tribulação crescer. E no meio da dor florescer. Que você floresça aonde Deus te plantou. Deus não desiste de você. Deus está contigo, agora e sempre. Levante seus olhos e faça como o salmista, quando ele leva os seus olhos para os montes, de onde poderia vir o socorro. O socorro vinha do Senhor. Ele é o teu socorro. Eu quero dizer a você que você não deve, de forma alguma, olhar para as suas lágrimas e achar que essas lágrimas, elas não têm importância. Elas têm importância sim. E muitas vezes, em meio às lágrimas, é que poderemos encontrar a solução para os nossos problemas. Enquanto você sofre, enquanto nós sofremos, trabalhe para o Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração. Eu
Eu quero encerrar contando para você um testemunho. Não meu, mas do povo de Deus. O povo de Deus, o povo de Israel, por causa dos seus pecados, é bem verdade, foi levado, conduzido até a Babilônia. Lá permaneceu por 70 anos. Foram muitos dias de dor, de aflição. Mas no momento de Deus, porque Deus é o Senhor do tempo, Deus fez com que eles voltassem à sua nação. Retornando a Jerusalém, eles não podiam fazer outra coisa senão bendizer e louvar o Senhor. Eu quero encerrar esse sermão, essa mensagem, te pedindo para você abrir a palavra do Senhor, num texto que mostra exatamente no momento em que as lágrimas foram enxugadas do rosto daquela nação. Salmo 126 é um salmo de gratidão, mas é um salmo que expressa a dor, a alegria e as certezas daqueles que andam com o Senhor, daqueles que esperam em Deus, daqueles que têm um projeto, daqueles que esperam alguma coisa acontecer. Aqueles que esperam em Deus, aqueles que acreditam no Senhor, não estão livres de passar por aflições e nessas aflições sentirem dor. E o salmista, de forma inspirada e poética, diz no verso de número 4 até o verso de número 6. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, os que com lágrimas semeiam. Se você, meu irmão, está semeando com as suas lágrimas, saiba que no momento certo você voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Quem sai andando e chorando, eu quero dizer a você, mesmo que você esteja passando por esses dias e que a lágrima cisme descer dos seus olhos, continue a andar, continue a prosseguir, continue a sonhar, continue a projetar, mesmo em lágrimas, porque enquanto você sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus peixes. É palavra de Deus. Palavra do Senhor ao teu coração. Insista, persista, porque Deus é contigo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Só você e Deus sabem o que passa em seu coração. O que te faz chorar? O que te traz tristeza? O que te conduz a, no momento da dor, nem ao menos conseguir levantar a sua voz e falar com o Senhor? As suas lágrimas são a sua oração. Só você e Deus sabem. E não há melhor pessoa para saber dos seus problemas. O Deus da graça está te ouvindo. E o Deus da graça te restaurará. Tenha fé. Busque o Senhor em oração nesta hora. Levante a Ele esse clamor. Clame a Ele. E Ele te responderá coisas grandes que você nem imaginava. Senhor, nós estamos diante da Tua graça maravilhosa. Vivemos uma época, um momento em que muitos estão tristes, preocupados, e essa preocupação e essa tristeza tem produzido choro. Ah, Senhor, quantos filhos e filhas incapacitados pela sua própria força de transformar a sua realidade, só tem uma coisa a fazer, é chorar.
Ah, Deus amado, toque em cada coração, para que, se de fato, de verdade, teus filhos chorarem, façam como essas mulheres fizeram. Se lance aos teus pés. Sim, se lance aos teus pés, porque o Senhor sabe do que precisamos. O Senhor não está com a sua mão encolhida. O Senhor conhece o profundo do coração. Ah, Senhor, encha cada coração nesta noite de esperança, da esperança de que sonhos que foram desfeitos, projetos que foram assassinados, relacionamentos, ó Deus, que foram fendidos, portas que foram fechadas, doenças que se instalaram tanto na alma quanto no corpo, podem pelo Senhor serem transformados. Que nós lancemos diante do Senhor e nas mãos do Senhor toda a nossa ansiedade, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Restaura, Deus, famílias, restaura corações, traze a paz aos corações dilacerados pelo pecado. Cuida do nosso país, ó Deus, que cada profecia, cada palavra que tem sido lançada seja jogada por terra. Palavra de crise, de desespero, de dor, seja mudado, transformado para alegria, para contentamento, para prosperidade, para paz, para vitória. Que saiamos, ó Deus, de tudo isso que estamos vendo, muito mais fortes. Fortes na nossa relação familiar. Fortes na nossa relação com o próximo. E principalmente fortes na nossa relação com o Senhor. Temos certeza, Senhor, que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Fará isso no momento certo. Mas enquanto ainda vertemos as lágrimas, ó Deus, Tu és o nosso consolo, o nosso castelo forte, o nosso ajudador. Que não percamos de vista a realidade que vivemos pela fé. Abençoa as famílias, as nossas famílias. Abençoa o nosso país, os nossos municípios. Abençoa, Senhor, porque o que precisamos é da Tua maravilhosa graça. Essa oração, a oração que fazemos no nome doce de Jesus. Em que a sua fé está baseada? A minha fé está centrada no Senhor. Que a sua fé esteja centrada no Senhor. Nós estamos nos despedindo. Estamos encerrando esse momento cultual. Estamos cultuando ao Senhor de forma coletiva. Mas certamente você continuará a cultuar ao Senhor em sua casa e com sua família. E nessa noite, querido irmão, querida irmã, eu quero suplicar as bênçãos do Senhor para a sua vida, para a sua família, para o nosso país. Feche seus olhos e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e que Ele vos guarde. Que Ele faça resplandecer sobre vós o teu rosto e Ele mesmo vos dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai,
que as doces e tenras consolações do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, seja sobre sua família, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a superfície da terra, desde agora e pelo século dos séculos. Amém. Eu quero desejar a você uma semana abençoada. E como eu sei que sua semana será abençoada, seja tu uma bênção. Seja tu, irmão e irmã, agentes de transformação. Fique em paz e fique na paz do Senhor.